importância de orar de forma certa no processo da restauração de casamento. Se você está nesse processo de cura das emoções, né, e restauração de casamento, é muito importante você aprender a orar da forma certa. Você já parou para pensar no jeito da oração? Na forma que você tem orado, na forma que você tem buscado a Deus e na forma que você tem se posicionado nele dentro desse processo de restauração de casamento? Escreva aqui, que eu quero saber. Orar a Deus nesse processo de cura das emoções e restauração de casamento é mais do que falar palavras bonitas ou repetir frases decoradas. Você sabia disso? Sim. Para orar pela restauração do seu casamento é muito necessário que você aprenda a orar de forma intencional, porque oração é um relacionamento com Deus. E quanto mais você se relacionar com Deus, mais o seu relacionamento com Deus será restaurado. Então, o seu casamento, o seu relacionamento terreno também será. É uma conversa sincera com Deus. A oração é um momento de você contar tudo para o Pai, porque você é filha amada do Senhor. Você, homem e mulher de Deus, vocês são filhos amados. E o que mais o Pai deseja é justamente ter mais contato com vocês, ter um relacionamento saudável. E a Bíblia nisso tudo? A Bíblia nos ensina que não basta apenas nós orarmos. Nós precisamos aprender a orar e orar de maneira que agrada a Deus, de maneira intencional. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Você já parou para analisar, para pensar? Você já refletiu nesse versículo? Conta aqui para mim. Você já parou para analisar e para refletir nesse versículo? A Bíblia está lá. A Bíblia está lá. Deixa eu trazer minha Bíblia para vocês. Essa aqui é a minha Bíblia. Minha Bíblia é a Bíblia Slim, né? É uma Bíblia, ao contrário. Minha Bíblia é uma Bíblia Slim. É uma Bíblia com letra bem pequena. Olha só, gente, a largura da minha Bíblia. Essa aqui, ó. Porque eu gosto dela, que ela é bem versátil, bem leve, bem compacta e dá para colocar na bolsa para levar para o culto e para qualquer outro lugar. Então ela é bem fininha, é uma Bíblia completa aqui, tá? Completa. É slim, com capa de couro e versão NVI, ok? Então essa é a minha Bíblia. Vocês já pararam para pensar nessa questão de que meu povo, né, ele perece por falta de conhecimento e ele não recebe porque não sabe pedir. Olha só. Você talvez tenha orado, pedindo para Deus restaurar o seu casamento, mas o que tem acontecido é que você tem orado da forma errada. E talvez seja isso e por isso que o seu casamento ainda não foi restaurado. Porque além de conhecimento, além de posicionamento em fé, você deve aprender a orar da forma certa, para então você receber aquilo que você pede. Então é muito importante esse aprendizado de como se posicionar em Deus em fé. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8 diz o seguinte, e é Jesus nos ensinando que a oração não deve ser feita para impressionar pessoas, mas para tocar o coração de Deus. Ele condenou a oração baseada na aparência, no orgulho, na repetição. E essas repetições são consideradas vazias. Olha só. Deus não está procurando discursos elaborados. Ele procura coração sinceros. Então, uma grande diferença aqui em orar, né, de uma forma intencional, específica, certa, né, e orar simplesmente por orar, por ser algo automático ou por algo que você está desejando muito, mas você já não está nem mais prestando atenção no que você está orando, porque você fica repetindo o tempo todo, né? Ao invés de você fazer isso, que tal hoje você começar a orar de uma forma sincera?
Sabe essa conversa, esse diálogo que eu tenho com vocês diariamente aqui na plataforma com conteúdos, dicas, orientações e orações? É exatamente isso que você deve ter com Deus. Você deve ter uma conversa sincera, porque cada conteúdo que eu gravo, cada conteúdo que eu ensino, cada oração que eu oro, são orações, são conteúdos sinceros, sem rodeios. A gente vai logo no ponto. É abrir o coração e falar a verdade. É dizer exatamente o que você está sentindo, dizer exatamente o que você está percebendo, dizer exatamente o que você está precisando para Deus. E eu quero passar para vocês aqui alguns pontos na realidade de como nós devemos orar. Você já parou para pensar como eu devo orar? Como eu devo orar? Vou passar para você agora 5 formas de orar, 5 formas de você fazer uma oração sincera para Deus restaurar o seu casamento. A primeira é: ore com fé. A oração deve ser acompanhada de confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Quem ora precisa acreditar que Deus ouve, responde e age no tempo certo. Número 2, orar com humildade. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A oração verdadeira nasce de um coração que reconhece. E reconhece o quê? A dependência de Deus. Número 3, ore com sinceridade. Deus, ele deseja que você fale exatamente aquilo que você precisa, porque não precisamos esconder nossas dores, medos ou fraquezas para ele, porque Deus conhece tudo. O coração sincero, a oração que é feita de forma sincera, ela abre espaço para que ele trabalhe de acordo com a vontade dele. Número 4. Alinhados à vontade de Deus. A sua oração deve ser alinhada à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a restauração do seu casamento? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a vida do seu cônjuge, dos seus filhos? A oração não é uma ferramenta para convencer a Deus e fazer, a nossa vontade. Não é. A oração não é uma conversa, um diálogo para você convencer a Deus e fazer a sua vontade. Mas é um meio de entendermos e aceitarmos a vontade dele. Por isso que a gente ora, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nós só conseguimos olhar aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Agora, se olharmos pela fé, nós conseguiremos ver o sobrenatural de Deus acontecer dentro desse processo de cura das emoções e restauração de casamento. Por isso que é necessário aprendermos a orar. E o 5º é orar com perseverança, porque muitas pessoas pensam que é orar e já vai receber. Não, existe o tempo certo de Deus agir. Então, nem toda resposta de Deus vem imediatamente. A perseverança demonstra confiança e dependência em Deus. Então, para você aprender a orar de forma certa, você deve exercer esses 5 pontos, esses 5 passos, de como você orar da maneira certa em Deus, e você vai começar a ver resultado nas suas orações. Você já anotou tudo aí? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber se você anotou esses 5 passos para você aprender a orar de forma certa. Como você deve orar? Você já anotou esses 5 passos? E é exatamente isso, gente, que eu ensino dentro do propósito de oração. Orar de forma intencional, de forma específica, para você não ficar rodeando, para você não ficar, perdido num contexto do que orar, como orar. Exatamente assim. Então participe do propósito de oração conosco, porque por lá tem sempre desafios no grupo, nosso grupo de suporte do WhatsApp, sempre papel, caneta e Bíblia. Você vai vir aqui assistir uma mensagem, assistir uma live, assistir um conteúdo, traga papel, caneta e Bíblia. E detalhe, pratique. Não é só anotar não, vamos praticar, meu povo, vamos praticar.
Gente, e com isso, né, com esses 5 passos aqui de como você deve orar, vou repetir, hein? Como você deve orar? Passo 1, com fé, acreditando, confiando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Passo 2, com humildade. Deus resiste os soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Com sinceridade, que é o número 3, não precisamos esconder nossas dores, medos e fraquezas, porque Deus conhece tudo, então ora com sinceridade. Número 4, alinhar a vontade de Deus. A sua oração deve estar alinhada à vontade de Deus. Por isso que é muito importante você aprender a Bíblia. Porque a oração não é uma ferramenta para convencer Deus, né? Para Ele fazer a nossa vontade, mas sim para nós entendermos e aceitarmos a vontade dEle, tá? E o número 5, que é orar com perseverança. Nem toda resposta da sua oração vai vir imediatamente, mas continue confiando, continue perseverante, porque Deus vai responder às suas orações. Amém? Então,